Shalom, Haverim. Olá, amigos. Bruhim, Rabaim. Sejam bem-vindos à quinta aula do curso de Hebraico Bíblico. Hoje estamos iniciando a segunda unidade do curso de Ivrit, de Hebraico, e vamos estudar os Nikudot, os acentos vocálicos, os acentos massoréticos, como queira. Porém, antes de começarmos a estudar os acentos vocálicos, precisamos aprender algumas mudanças que ocorreram ao longo dos séculos no Ivrit, isto é, o hebraico clássico, o hebraico bíblico. Desde quando foi criado esse idioma, no ano 1400, ele sofreu algumas evoluções. No ano 1400 a 500 a.C., a escrita hebraica não tinha nenhuma vogal, não existia nenhum tipo de vogais, não tinha Nikudot, não tinha acentuação, e até hoje, na verdade, não tem. O hebraico que existe em Israel não possui vogais. Se você chegar em uma banca para comprar um jornal ou numa livraria, o hebraico é um idioma 100% consoantal. E até o ano 500 a.C., ele não possuía nenhum tipo de vogal. Então, desde o ano 1400, no seu nascimento, até o ano 500 antes de Cristo, o hebraico não tinha nenhum tipo de vogais. Vejam bem este exemplo. TRTR. Se eu fosse escrever trator só com as consoantes, seria assim: TRTR, trator. Mas para saber o que está escrito aqui, a pessoa precisa ter um conhecimento vasto de todos os vocabulários, porque aqui poderia estar escrito tratar, tritrir e uma infinidade de vocabulário. Então nós vimos que era muito difícil as pessoas conseguirem ler o hebraico corretamente, principalmente aqueles que não tinham o conhecimento da língua, né? A pessoa precisava ter um vasto conhecimento de todos os vocabulários. Mas no 8º século, o hebraico foi evoluindo. E aí apareceu as chamadas matres lectiones. Matre lectiones, traduzindo, é as mães da leitura. Matre lectiones, as mães da leitura. Passou-se a usar 3 consoantes hebraicas para representar 3 sons vocálicos. E as 3 consoantes que eram usadas como matre lectiones são essas:
o re, ela representava a vogal A. Em outras épocas, até o Aleph também. Mas vamos trabalhar com essas três mátrices lectiones. O re representava a vogal A. O iud, observem que o iud aqui, ele é um risquinho suspenso, ele não está encurvado como uma vírgula, porque ele pode ser desenhado desta forma também. Quando você vê-lo desta forma em uma escrita, é o iud. O iud, ele representava a vogal I. E por último o vav. Observe o vav também aqui, que é só um traço, é só um risco. Você aprendeu que o vav ele tem um tracinho inclinadinho em cima, mas você pode desenhá-lo também só mesmo um risco vertical. E o vav representava a vogal O. Com estas três mátrices lectiones, eles pronunciavam com bem mais facilidade. Aí você pensa, só com três vogais, mas o hebraico é um idioma consonantal. Ele não é igual ao nosso idioma, ele não precisa de vogais. Ele não é igual ao nosso idioma. Ainda que eles pronunciam as vogais, mas não tem um desenho gráfico para representá-las. E então aí surgiu, no 8º século, as mátrices lectiones. Vamos ver alguns exemplos bíblicos e algumas mudanças que ocorreram. Observe essas mudanças que nós encontramos nos textos sagrados. Vejam bem, aqui nós temos três consoantes hebraicas. Nós temos o Dalet, o Vav e o Dalet. O nome que temos daqui é David, que nós chamamos de Davi. E observem que aqui existe 4 consoantes, está vendo? Aqui tem 3 e aqui tem 4. Aqui nós temos o Dalet, o Vav, o Iud e o Dalet novamente. E aqui nós temos escrito David. Aqui é David e aqui é David. Porém, aqui existe o Iud, porque aqui já é usado a mátrice lectione. O Iud é usado representando a vogal I. Nos livros de Samuel e Reis, o nome David aparece 669 vezes, porém sem o Iud. Ele aparece assim. E só 3 vezes que ele aparece com Iud. Isso mostra-nos que havia uma mudança na escrita. Já em Esdras e em Neemias, o nome Davi, ou David, aparece 272 vezes, e todas as vezes que aparece em Esdras e Neemias, ele aparece com Iud. Aqui já evoluiu. As 272 vezes que ele aparece em Esdras e Neemias, já aparece com a mátrice lectione, que aqui você vê o Iud. Mas quando você vai no livro de Ezequiel, ele aparece só 4 vezes. 2 vezes ele aparece com Iud e 2 sem o Iud. Aí você observa que está havendo uma evolução, uma mudança. Alguns escribas escrevendo da maneira antiga, quando o hebraico começou sem as mátrices lectiones, e outros, e algumas vezes já estavam usando as mátrices lectiones.
E quando você pega o livro mais antigo desses que nós citamos aqui, por exemplo, o livro de Isaías, o nome David aparece 9 vezes. E as 9 vezes que ele aparece, não existe a Matri Lactionis, não existe o Yudi. Então, só estou mostrando para vocês a evolução do hebraico. E quando chegamos no ano 700 depois de Cristo, o povo estava disperso, o povo judaico estava disperso, e levantou-se um grupo de homens chamado Massoretas. Eles preocupavam-se e tinham cuidado para que a língua hebraica não morresse. Então eles criaram os Nicudote. Antes dos Massoretas, o hebraico era escrito desta forma, não tinha nenhum acento vocálico. E quando chegou o ano 700 depois de Cristo ao ano 1000, eles elaboraram estes sinais vocálicos, os quais vamos aprender nesta aula. Os Massoretas tiveram um trabalho árduo para elaborar estes sinais, para facilitar a pronúncia, principalmente dos textos sagrados, e facilitou a vida daqueles que queriam aprender o ivrito, o hebraico, principalmente o hebraico bíblico, e pronunciá-lo corretamente. As 2 famílias principais de Massoretas, que eram as 2 maiores famílias deste grupo de sábios, a primeira chamava-se Benache e a segunda Benaphtali. A primeira família é a família de Benache e a segunda a família de Benaphtali. Observe que aqui existe um vocabulário sem o acento massorético. E aqui o mesmo vocabulário com os acentos massoréticos. Aqui nós temos escrito Avraham, Avraham, que na sua Bíblia está escrito Abraão. Sem mais delongas, vamos estudar esses acentos vocálicos. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam que os sinais massoréticos hebraicos, eles possuem uma classe, eles possuem a duração, existe longa, existe a vogal breve e a vogal reduzida, que é a semivogal. Então existe uma classe, existe a vogal longa e a vogal breve e a vogal reduzida, que é a semivogal. Ok? Vamos lá. Vocês lembram que nós aprendemos sobre as 3 matres lectiones, que eram 3 consoantes que representavam 3 vogais. E as vogais que foram elaboradas, elas têm as classes destas 3 consoantes. Nós vamos estudar a vogal A. E a vogal A é da classe do Ré. A primeira matre lactione é o Ré, que representava o A. Então, vamos estudar a vogal da classe A. Vamos lá. Observe que aqui existe um Aleph e abaixo dele existe este acento vocálico, parece um pouco com um Tzinho, ele tem a aparência de um T, tá vendo abaixo do Aleph. Este sinal massorético, ele pode aparecer abaixo de qualquer outra consoante.
E o nome desse sinal vocálico é Kamatis. Kamatis. Observe bem o seu nome, Kamatis. E ele é um A longo. Kamatis é um A longo. Então observe o que nós temos aqui. Nós temos um Aleph. E nós sabemos que o Aleph é uma letra muda. Nós aprendemos que o Aleph é uma letra muda. E temos o Kamatis embaixo, a vogal A. Então o que nós temos aqui? Nós temos A. Ok? O segundo sinal vocálico que representa o A é este aqui, ó, um tracinho abaixo da consoante. Eu estou usando o Aleph, mas ele pode estar abaixo de qualquer consoante. O nome deste traço aqui é patar. Olha como é que termina com CH. Você não vai pronunciar patache, não, é patar. Todas as vezes que você visualizar um CH em hebraico, ele tem um som de 2 R's fortes. Então aqui é patar. Patar é um A breve. No início da escrita, havia diferença na pronúncia do Kamatis e do patar. Porém, hoje em dia, não existe diferença na pronúncia. Então, todas as vezes que você vê um Kamatis ou um patar, você vai entender que tem um som de A. Exemplo, se aqui tivesse um beit e o Kamatis embaixo, você iria dizer Ba. Se aqui tivesse um Gimel, que tem um som de G, e com patar, você iria dizer Ga, ok? Então, Kamatis é a vogal longa, patar é a vogal breve. E aqui nós temos uma vogal reduzida, para você pronunciá-la mais rápido. A partir da próxima aula nós vamos começar a aprender os vocabulários e você vai aprender a ler de uma maneira simples aqui. E você vai conseguir ler de uma maneira simples. Aqui, uma vogal reduzida. O nome dela é Rataf Patar. É 2 pontinhos, um abaixo do outro, e o patar. Tá vendo? Rataf Patar. É um A reduzido. Você vai pronunciá-lo com som de A. Tá vendo? Bem rápido. A. Quando começarmos a ler, você vai entender. Você vai ler mais rápido. Então aprendemos a vogal A. Kamatis, o A longo. Patar, o A breve. Rataf Patar é uma vogal reduzida. Vamos agora aprender a vogal E. Agora vamos estudar o acento vocálico que representa a vogal E. A classe dele é a classe do Yud, a segunda mátria Lactione. Yud é a classe e vamos aprender a vogal E. O primeiro acento vocálico que representa o E é o E longo. Esses 2 pontinhos aqui, um do lado do outro, abaixo de uma consoante. Ele tem um som de E. E o nome dele é Tsere. Tsere. Mais uma vez, Tsere. É um E longo. Tsere é um E. O Aleph é mudo, o Tsere tem um som de E, então nós temos aqui E. O segundo é este aqui, é o Tsereyud. Tsereyud
ele é representado como se for ei, kei, ei, como se você fosse escrever queijo, sereiude, ei, é desta forma aqui. Exemplo, se aqui tivesse, o iud tivesse aqui na frente, aqui acima, aqui, seria ei, ok? É o serei embaixo de uma consoante e o iud à frente. Sereiude, que seria o som tipo se você fosse escrever queijo, é a segunda consoante, e a segunda consoante longa, representada pelo E. O terceiro sinal vocálico é esse aqui, ó, 3 pontinhos abaixo, de forma de triângulo, um do lado, de outro e outro abaixo. É o E breve. Você vai pronunciá-lo como E. Serê é E. E esse aqui é E. É breve. E o nome é segol. E uma semivogal que representa também o E bem reduzido é rataf segor. É um rataf, que é esses 2 pontinhos com segor. Rataf segor, o nome dessa situação vocálica. É um E bem reduzido, como se você fosse falar ok? Assim concluímos a aula de hoje. Aprendemos a vogal A e a vogal E. Na próxima aula vamos aprender o I, o O e o U. Shalom, lehitraut. Até a próxima.